Meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu preciso gravar esse vídeo aqui, falar sobre algo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Devido a uma situação que eu fiquei sabendo, meus irmãos, e quando a gente vê algo que contraria a palavra de Deus, e a gente é conhecedor do que está escrito na Bíblia, a gente deve expor, a gente deve ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Se elas quiserem entender, que bom para elas, mas se elas não quiserem entender e mesmo assim continuarem refutando a palavra de Deus, aí pelo menos a gente está livre da culpa de não ter feito a nossa parte, ter explicado a palavra de Deus a essas pessoas, tá bom? Então assim, meus amados irmãos, a gente sabe que um dos maiores mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então este é um mandamento do Senhor Jesus e nós cumprimos este mandamento quando estamos reunidos na igreja, nós anunciamos a palavra, quando nós andamos por aí, onde a gente vai também, a nossa vida é de testemunho, é de transformação, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. As palavras da nossa boca, nós falamos de Jesus, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E também Deus nos deu essa ferramenta, essa plataforma que é a internet, onde a gente também pode falar da palavra de Deus, por enquanto ainda temos essa liberdade, então devemos aproveitar este tempo. Mas nós estamos vivendo uns tempos tão difíceis que a Bíblia já nos alerta sobre isso, meus amados, que é o tempo de quê? De engano, onde as pessoas querem viver a sua vida do jeito que acham certo e ainda acham e ainda saem espalhando esse erro por aí. Como um exemplo que eu vou dar para vocês dos tempos que nós estamos vivendo. Hoje a gente vai pregar o evangelho para algumas pessoas e elas refutam a gente dizendo assim, olha, eu não preciso estar na igreja para acreditar em Deus e para ter Deus no meu coração. Eu não preciso de igreja. A igreja é coisa de homens, é invenção de homens. Jesus Cristo não formou a igreja. Meus amados, isso é uma grande mentira. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus 12 discípulos, sim, e a partir daí nasceu a igreja. Então, o que é a igreja? A igreja, a Bíblia fala, é o corpo de Cristo. A igreja, quando nós nos reunimos, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Quem lê a Bíblia sabe. O que acontece hoje em dia? Por que as pessoas acreditam nessas falácias, nessas histórias absurdas, que às vezes vêm com palavras rebuscadas? Eu já vi na internet falando contra a igreja, defendendo as pessoas que não congregam em nenhuma igreja. Eu já vejo pessoas usando de palavras bonitas, rebuscadas e misturam meias verdades com uma mentira para poder enganar as pessoas, e as pessoas acreditam porque não leem a Bíblia, porque elas não querem ter conhecimento, elas não querem buscar. Elas não querem estar na igreja, elas não querem estar aprendendo sobre a palavra, então elas caem com muita facilidade neste engano. Aí a gente vai pregar o evangelho e elas vêm dizer, eu não preciso, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração, eu faço tudo corretamente, eu sou um cidadão de acordo com as leis, então eu não preciso estar na igreja para ter Deus. Meus amados, não é assim que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Nós estamos vivendo em tempos de engano. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós precisamos sim nos reunir como igreja. Então a Bíblia fala uma representação simbólica que nós somos o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, meus amados? É aqueles que professam a mesma fé, aqueles que aceitam a palavra. Então quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Cada um pode ser usado por Deus, meus amados irmãos, para ajudar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para fortalecermos na fé. É ali que nós compartilhamos da palavra de Deus, é ali que nós compartilhamos daquilo que Deus fez na nossa vida, é quando nós estamos reunidos na igreja. Quando nós não estamos na igreja, nós não somos, meus amados irmãos, igreja individual, nós somos um membro do corpo. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Alguém já viu uma mão? Aqui está minha mão. Alguém já viu uma mão aí andando sozinho? Alguém já viu um dedo aí andando sozinho? Um olho andando sozinho? Não. Cada um está no seu lugar, mas unidos no mesmo corpo. E ali eles vão desempenhar sua função perfeitamente.
tá? Mas hoje em dia nós estamos vivendo estes tempos, meus amados, de engano, infelizmente, que muitas pessoas têm caído nisso, que são os chamados desigrejados. Eles colocaram um nome para isso aí, né? Pessoas que acham que não precisam estar na igreja. Aí por que acontece isso, meus irmãos? Por quê? Por causa dos escândalos. Infelizmente tem muitos escândalos. Muitas pessoas que se dizem autoridades espirituais, que se denominam autoridades, líderes espirituais, mas não são lobos disfarçados de cordeiros. São pessoas que são líderes que não têm mais temor a Deus. Né? Muitas vezes o que eles fazem? Eles pegam as pessoas, exploram as pessoas. A Bíblia também fala sobre isso, aqueles líderes que querem somente a lã das ovelhas, só querem explorar as pessoas, né? Tirar às vezes do pouco que a pessoa tem para enriquecer, para juntar tesouros nessa terra, para desfrutar de carros luxuosos, casas, mansões luxuosas. Então essas pessoas estão escandalizando a obra de Deus. E aí o que acontece? Aqueles que não entendem da Bíblia, aqueles que foram decepcionados, tiveram encontro infelizmente com esse escândalo, eles não tiveram estrutura para suportar. Então eles pensam assim, são tudo igual, são tudo uma cambada de sem vergonhas que só querem explorar a gente. Então a gente já viu muitas pessoas, meus amados, que tem essa queixa quando a gente vai pregar o evangelho, né? Aí a primeira coisa que eles falam é do dízimo. Meus irmãos, o que é o dízimo? O dízimo, a pessoa paga primeiramente por fé, né? Às vezes a pessoa que trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo, paga as suas contas com dificuldade, ele paga o dízimo primeiramente, Deus recebe, se for por fé. Mas o dízimo não tem a ver com a nossa salvação, meus irmãos, tá? Ninguém paga dízimo para ser salvo, não. A nossa salvação foi paga, foi Jesus Cristo que pagou o preço com o seu sangue na cruz do Calvário. Então o dízimo não tem a ver com salvação. A pessoa paga o dízimo se ela sentir de Deus este amor pela obra. Uma vez alguém disse assim para mim, Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa de dinheiro, meus amados. Pelo contrário, é Deus que nos dá o nosso dinheiro, é Deus que nos dá o nosso sustento, é Deus que nos dá saúde para trabalhar, é Deus que abre as portas de emprego para nós, tá? Deus não precisa realmente. Mas a Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ou seja, as pessoas que são gananciosas, que querem cada vez mais e mais e não ajudam ninguém, não fazem nada por ninguém. Mas a obra de Deus precisa, meus irmãos, né? A obra de Deus precisa de homens, líderes que sejam sérios, que tenham temor a Deus. Então, não se constrói uma igreja com ar, com vento. Não precisa de dinheiro para se construir um templo. Não se paga a conta de água, de luz, com ar, com vento. Não precisa-se de dinheiro para pagar as contas da igreja, né? Agora, se o líder for um homem de Deus, que tiver temor a Deus, ele vai saber administrar dentro do temor a Deus os dízimos dos irmãozinhos que pagam. Aí se alguém vai dizer assim, mas eu não quero ir para a igreja porque eu não quero pagar dízimo. Meu irmão, vai para a igreja e não paga dízimo. Vai para a igreja mesmo assim, salva a tua alma, ouve a palavra, é o Espírito Santo que trabalha no coração da gente, é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, meus amados irmãos. Se o Espírito Santo, o amor de Deus está acima de tudo isso, meus irmãos. Quantas pessoas eu já conheci que dizem assim, eu não vou para a igreja dar meu dinheiro suado para pastor andar com carrão e sustentar mansão de pastores. Então não paga dízimo, mas não deixa de congregar. Procura um pastor que seja homem de Deus. Ainda existe, meus irmãos. São raros, mas ainda existem homens de Deus, tá? Que não são assim como a maioria desses que exploram as pessoas, tá? Que ainda existe pastores que temem a Deus, meus irmãos. Pastores que têm compromisso de ensinar a palavra de Deus como ela é. A tua alma é mais importante do que toda essa ilusão, essa mentira do inimigo. Não tem como a gente salvar nossa alma se a gente não estiver ouvindo a palavra, se a gente não estiver congregando, participando da Santa Ceia. A Santa Ceia é ordenança, meus irmãos. A Santa Ceia é ordenança. O Senhor Jesus disse, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes. Então, como que a pessoa vai participar da Santa Ceia se ela não congrega numa igreja, meus irmãos? Então, são coisas importantes que a gente tem que observar, é a ordenança de Deus, congregar, participar da Santa Ceia,
estar em comunhão com os nossos irmãos. Vou continuar no próximo vídeo, que esse já está acabando, eu vou continuar no próximo, e aí eu vou ler na Bíblia, meus irmãos, para provar tudo isso que eu falei agora, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero ler com vocês na Bíblia aqui, ó, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 7. Escute que isso aqui é a palavra de Deus, é o que a Bíblia fala, meus irmãos. Partindo do princípio que a gente crê no que a Bíblia fala, a gente tem que ler, a gente tem que entender o que a Bíblia fala, tá? Da forma correta, meus irmãos, e nos basear por ela. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Se a gente não crê na Bíblia, é a mesma coisa que não crê em Deus, viu? Porque Jesus Cristo, ele é a palavra. A Bíblia fala, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo é a palavra, e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, não existe a pessoa dizer que crê em Deus e não crê na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, se a gente crê em Deus, a gente tem que crer na palavra. Então, se não crê na palavra, é a mesma coisa que não crê em Deus, tá? Então, continuando esse vídeo aqui sobre os desigrejados, pessoas que acreditam que não precisam congregar em uma igreja, tá? Essa palavra é para vocês, meus irmãos. Ó, versículo 7, Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Estas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Tá? Então eu citei um exemplo aqui, ó. São os falsos líderes religiosos que exploram as pessoas de tal forma que não se importam com as suas almas, escandalizam as pessoas, tá? E as pessoas às vezes não têm entendimento e acabam se afastando da igreja por conta dessas pessoas assim. Tá? Aí olha o que a Bíblia diz sobre essas pessoas. Olha só, se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos ou os dois pés ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor que você entrar na vida eterna com um só olho do que ter os dois e ser jogado no fogo eterno. Olha, meus amados, o que Jesus fala sobre os escândalos, o que a palavra de Deus fala sobre os escândalos. Pessoas que escandalizam a obra de Deus, meus amados, como estes líderes religiosos gananciosos que exploram as pessoas e não se importam com as suas almas. Tá? Aí olha o que mais que diz a Bíblia, meus irmãos. Continua falando o versículo 10. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Então aqui, meus amados, Jesus falando sobre os pequeninos. Quem que são esses pequeninos, meus irmãos? Não são crianças, são pessoas novas na fé que não têm entendimento da palavra, que muitas vezes se encontram com um escândalo e se afastam de Jesus por causa dessas pessoas, porque eles não têm entendimento da palavra. Olha a importância que Jesus dá para elas. Jesus diz que deixa as 99 que estão bem e vai procurar aquela que se perdeu. Né? Então são pessoas que não têm entendimento, são pessoas às vezes novos convertidos que estão chegando agora e se afastam porque infelizmente tiveram um encontro com um escândalo desse. Olha o que diz aqui, ó. Mas continua no versículo 13. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Então, meus amados irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina a respeito dos escândalos. Então, como que a pessoa vai dizer, meus irmãos, que ela não precisa congregar? Infelizmente, às vezes teve um encontro com uma dessas pessoas falsas, um desses líderes falsos, que a gente vê que tem muitos por aí, meus amados irmãos, infelizmente. Mas ainda existem os verdadeiros, ainda existem aqueles que temem a Deus, meus irmãos, que são homens e mulheres que temem a Deus e que sabem que um dia vão prestar conta diante de Deus, meus irmãos. Ó, agora lá no versículo 18, vamos ver o que diz. Eu pulei alguns versículos aqui para a gente ler.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Da união entre os irmãos. Do acordo, de estar unidos. Continua no versículo 19. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês estão na terra e pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali eu estarei. O que Jesus está falando? Da união da igreja, meus irmãos. Da união dos irmãos. A Bíblia também fala no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então existem vários versículos na Bíblia que comprovam que a unidade da igreja, a união da igreja, a necessidade de congregar, a necessidade dos irmãos se reunirem, uns orando pelos outros, uns ajudando os outros, um edificando os outros, meus irmãos. Existem várias passagens na Bíblia, eu não tenho como ler todas agora aqui, mas o Senhor Jesus falando sobre isso. Então, o que eu quero dizer aqui com vocês? Esses 2 vídeos têm 2 pontos importantes. Primeiro, desfazer, meus irmãos, essa ideia errada que muitas pessoas têm de que não precisa congregar para ser cristão e para ter Deus no coração, tá? Não precisa de igreja. E a outra ideia principal também é sobre os falsos, os enganadores, que infelizmente existe também, que montam uma igreja, entre aspas, que não é, tá? Para enganar as pessoas, meus irmãos. Existe sim, tá? E infelizmente aqueles que não conhecem a Bíblia, que estão chegando agora, às vezes têm um encontro com esse tipo de escândalo e se afastam de Jesus, pensando que tudo é igual, se afastam da igreja pensando que tudo é igual. Não, meus irmãos. Existe a igreja verdadeira de Jesus, tá? Então o que eu aconselho vocês? Quem não conhece a Bíblia, busque conhecer a Bíblia, busque ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que te ajude. Olha, faça a tua oração aí na tua casa e diga assim: Espírito Santo, me ajuda, me mostra qual é a igreja que eu devo congregar. Me mostra qual é a igreja, qual é o líder que vem de ti, para mim não ser enganado. Mas não caia neste engano de dizer que você não precisa de igreja, viu? Que você não precisa de igreja para ter Deus no coração. Porque imagina, meus irmãos amados, uma pessoa sozinha. Ela não vai na igreja, mas ela diz que tem Deus no coração. Aí, quando ela está enfermo, quem é que vai orar por ela? Quando ela precisa de alguém que ajude ela, quem que vai ajudar, meus irmãos, em oração? Quem que vai ajudar trazendo uma palavra? Ela vai dizer, eu procuro na internet, eu me alimento na internet lá, e lá eu recebo, e lá eu estou bem com Deus. Mas e como que ela vai participar da Santa Ceia? Como que ela vai participar das atividades que a Bíblia nos orienta, que devemos estar juntos como corpo de Cristo, meus irmãos, participando, comungando, congregando? Como? Como que ela vai desenvolver o dom que Deus deu para ela? Se Deus deu um dom para louvar, se Deus deu um dom para tocar algum instrumento, se Deus deu um dom para pregar, se Deus deu um dom, enfim, os infinitos, vários dons que a Bíblia fala que está disponível para nós. Como que ela vai receber o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, se ela não estiver congregando? É como uma brasinha longe do braseiro, ela vai se apagando, ela vai enfraquecendo, ela não vai ter mais força, meus irmãos, porque não está sendo alimentada. Então nós precisamos sim da igreja. A igreja é o quartel-general de Deus, onde nós recebemos o alimento, nós recebemos a orientação da palavra de Deus, nós recebemos força. Claro que não só na igreja, quando a gente é um cristão maduro, em casa também a gente vai buscar Deus, vai receber de Deus, mas nem sempre vai ser só em casa. Nós precisamos dos momentos que nós vamos nos reunir com a igreja, com outros irmãos e nos fortalecer em Deus, meus irmãos, tá bom? Então, pensa sobre isso, não caia neste engano. Procure uma igreja que seja séria, que pregue a palavra de Deus. E não caia nesse engano aí dizendo, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para ter Jesus no meu coração. Precisa sim, meu irmão. Isso é mais uma mentira do inimigo para te afastar da presença de Deus e você ficar vulnerável a todos os pecados e todas as artimanhas do inimigo. Então, que Deus te livre disso em nome de Jesus. Deus te abençoe e beijo no coração.